Olá, pessoal. Me chamo Magno Formiga, eu sou fisioterapeuta, trabalho como professor e pesquisador na área de fisioterapia cardiopulmonar e hoje venho aqui na Cardio Update discutir um tema que causa muita confusão entre estudantes de fisioterapia, mas também em vários profissionais, que é a utilização de oxigênio suplementar durante o treinamento físico em pacientes com DPOC. Será que ofertar oxigênio durante o exercício é sempre algo necessário durante o manejo terapêutico desta população? Eu espero que com essa apresentação eu consiga provocá-los um pouco sobre o uso rotineiro e às vezes até desnecessário dessa terapia, sem que antes haja um questionamento e um entendimento de alguns aspectos clínicos da doença. Bem, o ano nem acabou ainda e já temos a versão de 2021 da GOLD, que é esse documento que nos guia com relação ao diagnóstico da DPOC e também seu tratamento. Não deve ser surpresa para ninguém que a reabilitação pulmonar mais uma vez recebeu destaque no texto como o tratamento não farmacológico mais importante da DPOC e que resulta na redução dos sintomas desse paciente, melhorando o seu estado de saúde e também a sua tolerância com relação ao exercício físico, isso tudo com uma evidência altíssima. Também é bastante estabelecido na literatura, em termos de evidência, que a reabilitação pulmonar ela pode reduzir a necessidade de hospitalização por DPOC e também favorecer uma melhor saúde mental nesses indivíduos através da redução de sintomas de ansiedade e depressão. E daí o problema que norteia essa apresentação é que pacientes com DPOC comumente apresentam dessaturação induzida por exercício. Estima-se que quase 50% dos pacientes com DPOC podem dessaturar durante um simples teste de caminhada, por exemplo. E, obviamente, pacientes que dessaturam talvez não consigam tolerar exercícios de intensidade um pouco mais elevada, que é o que é amplamente recomendado em DPOC, inclusive em estágios mais avançados da doença. A suplementação de oxigênio, então, entraria como uma aliada em potencial que poderia aí combater essa dessaturação induzida pelo exercício, teoricamente contribuindo para melhores desfechos. O raciocínio fisiológico por trás da utilização de oxigênio suplementar durante o treinamento em DPOC, ele é bastante simples, inclui uma redução na ventilação minuto do paciente, inclui um retardo no desenvolvimento da famosa hiperinsuflação dinâmica durante o exercício, e tudo isso, claro, reduziria a dispneia do paciente, permitindo que ele avançasse mais longe no treinamento. Mas aí reside o grande conflito. Apesar de bastante sensata, essa teoria nunca foi confirmada. Não é de hoje que estudos são publicados mostrando que ofertar oxigênio suplementar, em alguns casos, não adicionam qualquer benefício aos ganhos obtidos no treino. Esse estudo, por exemplo, de 1997, já mostrava isso. Os pacientes que receberam oxigênio suplementar durante o protocolo não tiveram ganhos superiores aos que não receberam oxigênio suplementar em termos de capacidade de exercício, duração do treino e outros desfechos. Não é à toa que os documentos oficiais mais recentes sobre reabilitação pulmonar, como esse da ATS, mostram que não há uma evidência clara sobre o uso da oxigenoterapia durante o exercício a fim de contribuir para melhores resultados em DPOC. Pelo menos em 2013, eles nem recomendavam nem refutavam a utilização dessa terapia. Felizmente, os anos se passaram, mais evidências surgiram, e nos próximos slides eu vou discutir algumas delas, mas antes eu gostaria de contextualizar tudo contando uma história real lá do serviço onde eu trabalho. Aqui vocês podem ver parte do setor de fisioterapia cardiopulmonar da Universidade Estadual da Paraíba, e é lá onde atendemos um paciente com DPOC, que para fins de ilustração eu vou chamar de Seu João. Seu João, ele é um paciente com DPOC moderada, não dessatura em repouso, não utiliza oxigênio em casa, mas quando eu o conheci, ele só subia na esteira se estivesse recebendo oxigênio através de uma cânula nasal. Isso sempre me intrigou muito, era um aspecto claramente mais psicológico do que fisiológico. Talvez tenha havido aí uma falta de comunicação com o paciente, de educá-lo sobre a não necessidade dessa oferta adicional de oxigênio, enfim. Guardem essa história que eu voltarei para ela em instantes. Ano passado, Ellison e colaboradores publicaram esse que foi considerado um estudo bastante elegante, muito bem executado sobre o tópico dessa apresentação. Foi um estudo publicado no jornal da ERS, um dos jornais mais respeitados nessa área, envolvendo aí um ensaio clínico randomizado, duplo cego e controlado por placebo, com um tamanho amostral bastante considerável.
Os participantes eles foram divididos em dois grupos, um recebendo oxigênio suplementar e outro recebendo o placebo, que nada mais era do que ar comprimido medicinal, que tem aí as mesmas características do ar atmosférico. Os pacientes em ambos os grupos treinaram por 8 semanas, 3 sessões supervisionadas por semana. Inicialmente, o treino incluía 30 minutos de exercício aeróbico, sendo esses 20 minutos de esteira e 10 minutos de bicicleta. A intensidade do treino era sempre baseada em uma dispneia-alvo de 3 a 4 em uma escala de esforço, algo como intensidade moderada ou quase alta. E esse estudo na íntegra foi delineado para responder a seguinte questão: será que o oxigênio suplementar ofertado durante o exercício é mais eficaz do que o ar medicinal na melhoria da endurance, qualidade de vida, capacidade máxima de caminhada, dispneia e níveis de atividade física em pacientes com DPOC que dessaturam durante o exercício, mas não em repouso? E a resposta foi bem clara: não. Ambos os grupos tiveram ganhos significativos em todos os desfechos que mencionei, incluindo capacidade de exercício e qualidade de vida, porém o uso do oxigênio suplementar não resultou em ganhos adicionais nessas variáveis. Ou seja, independente se o paciente recebeu o oxigênio durante o exercício ou não, os achados foram os mesmos. Esse estudo teve um impacto tão interessante na evidência atual que, ainda em 2019, também no Jornal da Sociedade Europeia, Walsh, em editorial, disponibilizou esse algoritmo que pode nos ajudar, enquanto fisioterapeutas, a decidir se o paciente precisa ou não de oxigênio suplementar durante o treino. Primeiro, notem que, se já houver uma prescrição de oxigênio formal, afirmando que esse paciente utiliza oxigênio de maneira prolongada, etc., é óbvio que ele também utilizará oxigênio durante o exercício. Mas a gente sabe que, pelo menos em nossa região, esses pacientes chegam ao nosso serviço sem qualquer prescrição, e mesmo quando uma prescrição existe, ela costuma não ser tão confiável. Enfim, focando no setor de fisioterapia, caso não haja uma prescrição formal, nós temos como avaliar essa necessidade. Se o paciente não desaturar durante um teste de campo, como um TC6, por exemplo, ele pode tranquilamente treinar sem a necessidade de oxigênio suplementar. Agora, se esse paciente desaturou durante o teste e essa saturação ficou entre 80% e 90%, é recomendado que ele faça um novo teste e agora ofertando oxigênio para esse paciente. Se essa adição do oxigênio nesse segundo teste produziu uma melhora significativa e clinicamente importante na distância percorrida, por exemplo, que no caso do TC6 é de 25, 35 metros, segundo Holland em 2013, aí sim esse paciente se beneficiaria de receber oxigênio suplementar durante a reabilitação. Porém, se não houve essa melhora significativa, é sugerido que ele treine sem oxigênio mesmo, que é o caso de seu João, que eu mencionei agora há pouco. Ele desatura minimamente durante o exercício, muito provavelmente devido ao próprio descondicionamento e não pela necessidade de receber oxigênio suplementar. Sendo assim, fica claro que pensar em estratégias educativas para esse tipo de paciente, como o seu João, é importantíssimo. Convencê-lo que ele é capaz de obter a mesma performance, mesmo sem receber o oxigênio. Até porque a falta desse oxigênio ela não pode se constituir como uma barreira. Por exemplo, imagine que seu João chega em nosso setor para ser atendido, mas o oxigênio acabou. Ele vai ser mandado embora? Claro que não. Ele tem plenas condições de treinar sem o oxigênio adicional. Com tudo isso, eu encerro a minha fala afirmando que o que serve para um não necessariamente serve para todos, e que não existe uma regra obrigando todo paciente com DPOC de receber oxigênio na esteira, por exemplo. Pelo contrário, é muito mais fácil a gente entender essa necessidade como exceção e não como regra. É isso, pessoal. Agradeço a todos. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Fica aqui o meu contato caso surja alguma dúvida. Obrigado.